A paz do Senhor Jesus Cristo, chegando para mais um devocional, seguindo a lição da Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre de 2016. A maravilhosa graça, o Evangelho de Jesus Cristo revelado na carta aos Romanos. A lição desta semana é a lição de número 8, que tem por título Israel no plano da redenção, que é do capítulo 9, 10 e 11 da carta aos Romanos. A leitura diária desta segunda-feira encontra-se em Romanos, capítulo 9, versículo 1, 2 e 3. Vamos ler. Diz assim: Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes, segundo a carne. Irmãos, esta declaração do apóstolo Paulo, ela é muito sincera e também muito interessante, porque o apóstolo Paulo faz uma declaração aqui que é impossível, mas ele declara por amor de Israel, porque ele estava vendo a situação lamentável de Israel, que apesar de ser a nação abençoada, não eram salvos. Abençoado porque Deus tinha feito uma promessa a Abraão, e eles viviam esta promessa. Israel recebeu a adoção de filhos por parte de Deus, também recebeu pactos, receberam a lei, recebeu o privilégio de cultuar a Deus, recebeu promessas. E rejeitaram a salvação, que era Cristo. Eles crucificaram Cristo, mataram Jesus e não aceitaram ele como rei, não aceitaram como Messias. E o apóstolo Paulo, então, diante dessa situação, ele lamenta por Israel, porque ele era judeu. Ele era judeu e ele amava este povo. E ele carregava uma pesada carga emocional e espiritual por esta nação. Então ele compartilhou esta preocupação aqui no capítulo 9. Quando ele diz no versículo 2 e o versículo 3, eu tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Que declaração forte é esta? O apóstolo Paulo, com isso aqui, ele está dizendo que a sua tristeza, a sua angústia, a sua dor era tanta no seu coração por este povo, que ele mesmo desejava ser considerado maldito, ser separado de Cristo, ou até mesmo ele desejava passar a eternidade no inferno, se a perda da sua salvação pudesse resultar em salvação para Israel. Esse desejo era sincero, embora hipotético, porque nenhuma pessoa pode renunciar ou perder a sua justificação diante de Deus em prol da salvação de outra pessoa ou de uma nação. Porque quem fez isso foi Cristo. Jesus quem morreu para que todo aquele que nele cresce pudesse ser salvo. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que amava tanto aquele povo e a situação deles era tão lamentável que ele dizia, olha, se fosse possível, eu preferia ser separado de Cristo e ser lançado no inferno, se isso pudesse resultar em salvação deste povo, que são considerados meus parentes segundo a carne. O apóstolo Paulo está fazendo essa declaração, irmãos, porque na verdade o apóstolo Paulo estava sentindo o que aquele povo estava vivenciando, porque ele já viveu aquilo. O apóstolo Paulo, ele tinha perseguido o povo de Deus, ele perseguia a igreja, ele era um judeu extremamente zeloso, a ponto de perseguir o povo de Deus, a igreja do Senhor, por tentar satisfazer ou tentar ser justificado pela lei. Ele não era diferente de que nenhum outro judeu daquela época. Então ele dizendo a esse respeito, porque todos aqueles judeus também, eles tentavam satisfazer a justiça de Deus através dos seus próprios esforços de justificação, que era a lei.
Então, e isto levou o apóstolo Paulo a fazer esta declaração de sincero tristeza e dor. E ele diz: eu faço contínua oração por Israel, para que eles pudessem alcançar a salvação. E no versículo 1 que nós lemos, ele diz isto, ele faz uma exclamação, dizendo ele faz 3 exclamações aqui. Primeiro ele falou assim, olha, em Cristo digo a verdade, não minto, e dando-me testemunho da minha sinceridade no Espírito Santo. Ele sabia que os leitores judeus iriam ter dificuldade de aceitar a sua enorme preocupação com aquele povo. Mas ele usou a melhor linguagem possível, a fim de garantir aos seus leitores íntimos que ele estava totalmente preocupado para que eles ficassem livres de qualquer engano ou falsidade da parte do apóstolo. E por isso que ele disse, a minha sincera oração a Deus é para a salvação deste povo. Queridos, que esta semana nós possamos orar por Israel e pela paz de Jerusalém, porque aquele povo carece de salvação. Porque próprio Jesus disse que a salvação é dos judeus, mas eles rejeitaram essa salvação, que é Jesus Cristo. Que Deus abençoe você. Vamos orar por Israel, para que Deus tenha misericórdia daquele povo, porque eles também precisam de salvação. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.